A história que vou contar hoje não é só uma lenda urbana. É um aviso. Um aviso sobre espelhos que não refletem apenas o que está na sua frente, mas o que está do outro lado. Esta é a versão completa e aterrorizante da loira do banheiro. A escola municipal Padre Cícero escondia um segredo em seu banheiro feminino. Um segredo que nem as reformas conseguiam apagar. Toda segunda-feira, sem falta, os zeladores encontravam o chão encharcado, como se um balde de água tivesse sido derramado. O estranho? O banheiro ficava trancado e não havia encanamento naquele andar. A diretora, cansada dos boatos, ordenou uma reforma completa. Portas novas, paredes repintadas e, o mais importante, a remoção de todos os espelhos. Mas na manhã seguinte, lá estava ele. Um espelho antigo, com a moldura desgastada, pendurado na parede recém-pintada. E sobre o vidro, manchas que pareciam ferrugem, mas tinham o formato nítido de mãos pequenas. A lenda dizia que aquele espelho pertenceu a Helena Duarte, uma estudante loira que morreu de forma trágica na escola, em 1987. Dizem que os mortos não se apegam a objetos, a menos que esse objeto seja a única ponte que eles têm para o nosso mundo. Claro, para Lívia, João, Rafael e Clara, tudo isso era bobagem. Adolescentes modernos, armados com seus celulares e seu ceticismo. Eles riam das besteiras antigas que os mais velhos contavam. Mas uma promessa feita em tom de desafio pela direção da escola acendeu a curiosidade deles. Quem conseguir filmar qualquer prova da aparição da loira do banheiro ganha um fim de semana inteiro de folga, sem aulas. A isca perfeita. Naquela noite, o grupo entrou na escola por uma janela lateral que sempre ficava entreaberta. O silêncio era pesado, denso. A escuridão transformava as fileiras de carteiras em silhuetas que pareciam se mover com o canto dos olhos. Conforme se aproximavam do corredor do banheiro, um cheiro de ferro e mofo ficou mais forte, quase sufocante. A porta estava entreaberta, uma fresta de escuridão convidativa e ao mesmo tempo apavorante. Lívia parou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. "Tem certeza disso?" ela sussurrou. Rafael, sempre o mais corajoso do grupo, deu uma risada nervosa. "Claro que sim. Vamos acabar logo com essa história e garantir nossa folga." Eles entraram. O ambiente era iluminado apenas pela lanterna trêmula do celular de João. O espelho antigo dominava a parede, seu vidro rachado distorcendo os rostos assustados do grupo. João levantou o celular, apertou o botão para gravar e apontou para o espelho. Com a voz falhando, Lívia começou o ritual que todos conheciam. "Loira do banheiro, me mostre teu rosto." Silêncio. "Loira do banheiro, me mostre teu rosto." A respiração deles era o único som. "Loira do banheiro, me mostre teu rosto." No instante em que a terceira frase foi dita, o chão tremeu violentamente. A descarga de uma das cabines disparou sozinha, um som agudo que cortou o silêncio. E então, um som que não deveria existir veio do espelho. Um suspiro. Um som humano, longo e cansado, que pareceu emanar do próprio vidro. A lanterna do celular piscou, apagou e acendeu. E nesse flash de luz, por uma fração de segundo, eles viram, atrás do reflexo deles, um quinto rosto. Pálido, com os cabelos loiros grudados no rosto pela água. Os olhos pareciam costurados, e da boca escorria um fio de sangue escuro. Lívia soltou um grito abafado pelo terror. João, paralisado, deixou o celular cair no chão. A tela se estilhaçou, mas a gravação de áudio continuou, e capturou uma voz que se arrastava, vinda de todos os cantos e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Uma voz que perguntava: "Por que me chamaram?" O pânico explodiu. As portas das cabines começaram a bater com uma força sobrenatural. Bam, bam, bam. Cada batida mais forte que a anterior, ecoando como marteladas no peito deles. A torneira da pia girou sozinha e começou a jorrar uma água negra, espessa, que fedia a decomposição. Clara, tentando correr, escorregou e caiu. Ao tocar o piso, ela gritou de novo. O chão estava pulsando, quente, como se algo vivo e gigantesco rastejasse sob os azulejos. O espelho se cobriu de vapor, como se alguém tivesse tomado um banho quente. E no meio da névoa, duas mãos se pressionaram contra o vidro, mas pelo lado de dentro.
Os dedos se arrastaram, limpando o vapor, e uma figura começou a emergir. Era Helena. O uniforme antigo da escola, encharcado e grudado na pele cinzenta. Seus olhos eram buracos vazios e negros, e a boca, um corte hediondo que atravessava seu rosto de orelha a orelha. Ela saiu do espelho, não como um fantasma, mas como uma pessoa real, pingando água podre no chão. Ela caminhou em silêncio absoluto na direção de João. Ele se virou para correr, mas a porta do banheiro se fechou com um estrondo, e trancas de ferrugem surgiram do nada, selando a saída. Helena levantou um braço. Um estalo seco, como um galho quebrando, ecoou pelo banheiro. O espelho se partiu em 1000 pedaços, e no mesmo instante, João foi puxado para trás, como se uma força invisível o arrastasse para dentro do vidro quebrado. Ele desapareceu. Simplesmente desapareceu. Rafael desmaiou com o choque. Lívia, em desespero, correu para ajudar Clara, que ainda estava no chão. Mas ao tocar na amiga, sentiu um frio de morte. O corpo de Clara estava gelado, e seus olhos não estavam mais lá. Apenas 2 órbitas vazias, de onde escorria o mesmo líquido escuro que saía da torneira. E então, tão subitamente quanto começou, tudo parou. As lâmpadas do teto piscaram e se acenderam, iluminando o banheiro. Estava tudo limpo. O chão seco. Nenhum sinal de água negra. Nenhum corpo. O espelho na parede estava inteiro, sem uma única rachadura. Era como se nada tivesse acontecido. Mas quando Lívia, a única de pé, olhou para seu reflexo, o terror a congelou. Atrás dela, no espelho, estavam João, Rafael e Clara. Todos os 3 sorrindo. Mas seus olhos eram completamente brancos e suas bocas costuradas. E no canto inferior do espelho, uma frase começou a se formar, escrita com sangue fresco. Uma vez invocada, nunca volta sozinha. Na manhã seguinte, a diretora encontrou o banheiro vazio. O chão estava alagado, como em todas as outras segundas-feiras. As mochilas do grupo estavam encostadas na parede, intactas. Os celulares estavam no chão. Todos eles, quando ligados, mostravam o mesmo e único vídeo. Um plano fixo do espelho, com Helena parada no centro, olhando diretamente para a câmera. E com uma voz calma, infantil e terrivelmente clara, ela dizia: "Agora eu moro aqui." Desde aquele dia, ninguém mais conseguiu manter aquele banheiro trancado. A fechadura enferruja e se abre sozinha durante a noite. Os funcionários que precisam passar por aquele corredor depois do anoitecer juram ouvir passos molhados, choros baixos e um som distinto de água escorrendo sobre vidro. Água com cheiro de sangue. E a lenda mudou. Dizem que a loira do banheiro não precisa mais ser invocada na escola. Dizem que, se você repetir o nome dela 3 vezes em frente a qualquer espelho, mesmo o da sua casa, você pode não ver nada no começo, mas depois vai sentir um arrepio. Vai ver um vulto loiro passar rápido pelo seu reflexo, e quando você olhar de novo, bem de perto, vai notar que o seu reflexo tem um pequeno corte no canto da boca. A loira do banheiro não é uma história, é um espelho esperando ser olhado. Você vai ter coragem de encarar? Obrigado por assistirem a mais essa história de arrepiar. Se você gostou desse vídeo e quer mais lendas urbanas contadas desse jeito, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E comente aí embaixo. Você teria coragem de fazer o ritual? Até a próxima. E cuidado com os espelhos.